Nesse vídeo temos os comentários das questões 735 a 740, questões que envolvem aqui gravitação universal, hidrostática e a última sobre hidrodinâmica. Então olha só lembrando que aqui são comentários rápidos. Se você quer detalhes ou aprofundamento, faça o nosso curso 60 lições de física, que é um belo resumo para Enem e vestibulares. Ou assista às nossas aulas no canal do YouTube. A primeira questão sobre gravitação universal fala que se a distância entre a Terra e o Sol fosse quadruplicada, o que aconteceria com o período e velocidade? Então aqui vamos pegar pela terceira lei de Kepler, né? Em que o quadrado do período sobre o cubo do raio é uma constante. Então, nessa situação hipotética, se nós tivermos a distância quadruplicada, como o r aqui é o cubo, então nós teríamos 4 elevado ao cubo. Né? Observe que aqui a situação é a primeira situação, T1 com R1, período para o raio normal. E aqui a distância quadruplicada, onde quando eu quadruplico e elevo ao cubo, eu vou ter 64R ao cubo. Fazendo as devidas simplificações, nós chegamos aqui num período que é 8 vezes maior. Então observe que aqui a resposta já é a letra B, mas mesmo assim vamos ver o que acontece com a questão da velocidade, certo? Então olha só, a velocidade nós sabemos que é a divisão do espaço pelo tempo, e se a distância foi quadruplicada, tá? Esse raio de órbita, ele acaba sendo quadruplicado também. Mas você viu que o tempo se tornou 8 vezes maior. Então aqui eu tenho que a velocidade no segundo caso seria quadruplicar a distância, multiplicar o tempo por 8, fazendo a razão aqui, né, ΔS sobre ΔT é a velocidade inicial, e fica 1 sobre 2. Então a velocidade passa a ser a metade do que era, que é o que você já vê na letra B. Segunda questão trata do estudo do campo gravitacional, com 3 afirmações. A primeira diz que um corpo de massa m gera à sua volta um campo gravitacional. Exato, para todo corpo que tem uma massa, essa massa vai gerar um campo gravitacional ao seu redor verdadeiro. Segundo, o campo gravitacional terrestre varia com a altitude, porém não observamos a mesma variação com a latitude. Isso aqui é falso, porque na latitude nós temos o seguinte conceito, que ao longo da linha equador, o campo gravitacional ele é menos intenso que nos polos. É claro que a variação ela é muito pequena, mas ela existe, tá? E a informação dos valores seria relativo a essa afirmação que eu coloquei aqui, que ao longo da linha do equador, o campo gravitacional é menos intenso que nos polos. E a última diz que a força gravitacional é uma força de campo, exato, que age a distância sem necessidade de contato entre os corpos. Então, as corretas é A e C. A terceira questão, nós temos uma escada apoiada na parede. E observe que nós devemos indicar quais são as forças que atuam nos pontos A, B e C, sabendo que entre o ponto A e a parede não tem atrito, e o ponto C é o centro de gravidade na escada. Então vamos lá, vamos começar pela força peso, que seria a mais simples aqui, e atua exatamente no centro de gravidade. Sabemos que o peso é vertical para baixo, tá? Então, vetor vertical para baixo, já sabemos aqui que é o C. Então, 3. No ponto A, por não ter atrito, devemos considerar apenas que a parede empurra horizontalmente a escada. Então, temos aqui no ponto A essa configuração. E observe que isso aqui seria, então, aqui no 5. E no ponto B, nós precisamos lembrar que existe a força de contato, que empurra para cima, mas também tem um atrito aqui que não deixa a escada escorregar, então que aponta para o lado esquerdo. A soma de uma força vertical para cima e uma para o lado esquerdo dá no ponto B um vetor que atua desse modo que eu estou colocando ali, está ficando um por cima do outro, mas seria relativo ao que a gente vê no número 2. Então, a alternativa correta contém os itens 2, 3 e 5. Quarta questão fala de duas boias de isopor, que são esféricas, né? Então são bolas. E os raios obedecem à relação em que o raio de 1 é o dobro do raio de 2. Então está aqui 1, tem o dobro do raio de 2.
E o que nós precisamos determinar aqui é a razão dos volumes submersos. Volume submerso de 1, que é a maior bola, pelo volume submerso de 2. Bom, aqui é uma questão de empuxo. Só lembrando aqui do conceito de empuxo. Empuxo é a densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes o volume submerso de cada boia. Mas aqui a solução na realidade não acontece através do cálculo de empuxo e apenas basta saber o cálculo de um volume. Então, quer dizer, no fundo acaba sendo uma questão apenas geométrica. E o volume de uma esfera é 4/3 do r ao cubo sobre 3. E o que a gente tem aqui uma informação? Que o raio de 1 é 2 vezes o raio de 2. Mas quando eu tenho um raio ao cubo, quando eu coloco aqui esse 2 e elevo ao cubo, dá 8. Então significa que o volume submerso, e aí o volume submerso é proporcional, né? O volume submerso de 1 será 8 vezes o volume submerso da bola menor, que é 2. Isso a gente vê na alternativa D. Nossa quinta questão fala a respeito de uma baleia que, nesse instante de tempo, está com 1/5 do seu volume fora d'água. Então, aqui sim, um cálculo de empuxo. Nós podemos considerar que o peso da baleia é igual ao empuxo recebido, certo? E aqui, abrindo um pouquinho essa conta, o que é peso? É massa da baleia vezes, no caso, aceleração da gravidade. Mas, observe que esse termo que aqui aparece, densidade vezes volume, seria a massa vezes a aceleração da gravidade. E o empuxo seria a densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes n relativo à parte submersa vezes o volume total, tá? Esse NV é o volume submerso, onde n corresponde, assim, a um valor fracionário da parte submersa. Bom, se 1/5 fica para fora, 4/5 é a parte submersa. Simplificando a aceleração da gravidade de V, observamos que a densidade da baleia é igual a 1, que é a densidade do líquido, foi fornecida, vezes 4/5, que seria essa parte submersa. Isso aqui dá 0,8 gramas por centímetro cúbico, o que você vê na letra B. Nossa última questão fala de um assunto de hidrodinâmica, tá? Ali mostra as do avião e a gente precisa dizer como que fica a questão da pressão e da velocidade na parte superior. Bom, quando o avião está voando, tá? O que existe é uma pressão do ar tanto na parte superior da asa quanto na parte inferior. Então aqui eu tenho um esqueminha da asa, só que o que ocorre é que a pressão embaixo é maior que a pressão em cima. Isso faz com que o ar passe com maior velocidade pela parte de cima da asa. Então, o que nós temos aqui é uma pressão na parte superior menor e uma velocidade maior. Resposta correta, então, é a letra B. E com isso, nós finalizamos os comentários de sequência. Só lembrando que são comentários rápidos, breves. Se você deseja mais detalhes e também mais aprofundamento, faça o curso 60 lições de física ou assista às nossas aulas lá no canal Física em Box no YouTube. Só lembrando que, caso você queira adquirir o curso, o link você encontra na bio.